Estamos começando mais um vídeo e hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu estou gravando esse vídeo aqui direto do Recanto das Estações, do lado de fora. Hoje eu não estou dentro do estúdio, nós vamos falar um pouquinho de Babilônia. E em outros vídeos, nos outros canais, no Manual do Casamento, no Manual da Profecia, eu expliquei no Manual da Palavra, e aqui no Manual da Profecia eu vou explicar para você também. Eu estou gravando aqui fora porque recentemente eu troquei as luzes de projeção do estúdio e elas estavam cansando muito minhas vistas. Então nós vamos ficar umas 2 semanas gravando ao ar livre, até para que as minhas vistas voltem ao normal, descansem. E falando em vista, hoje nós vamos falar de algo muito difícil de se enxergar, de se ver: Babilônia. O livro do Apocalipse fala muito acerca de Babilônia, e os livros de profecia, como Ezequiel, Isaías, Jeremias e tantos outros, também citam muito Babilônia. E tem muitas pessoas que não entendem o porquê dessa referência de Babilônia. Quando nós olhamos para a história, Babilônia foi uma cidade, um império babilônico, e é importante nós olharmos a raiz para nós entendermos por que é essa referência. Babilônia, você vai se lembrar de Babel, que foi a torre construída logo após o dilúvio, sobre a audácia de construir um lugar que, se Deus viesse a fazer juízo novamente, a humanidade não viesse a perecer. E foi quando Deus veio, confundiu as línguas e essa construção não seguiu adiante. Pois bem, logo depois de Babel, que era o lugar onde estava sendo construída essa torre, né? Essa cidade, formou-se ali então a cidade de Babilônia. Depois o Império Babilônico cresceu. Babilônia ficava na região, praticamente ali, se você for dividir norte, sul, ficava basicamente no meio, no centro da região da Mesopotâmia. E Babilônia aparece muito na Bíblia, principalmente quando Babilônia agora sobressai enquanto império. Daniel, ele tem no capítulo 7, no capítulo 3 ele também teve, né, a questão da estátua do rei Nabucodonosor. Mas quando Daniel está ali em cativeiro, em Babilônia, ele tem a visão de 4 animais. E nesses animais, o anjo Gabriel explica para ele que diz respeito a 4 impérios que dominariam o mundo. E o primeiro império seria justamente o império de Babilônia, o império em que ele estava vivendo. Logo em seguida viria o império Medo-Pérsia, em seguida o império grego, em seguida o Império Romano. Quando nós vamos ler acerca do Império Romano, nós descobrimos que o Império Romano ele tem praticamente 3 fases. Ele tem uma fase enquanto império, ele tem a segunda fase quando ele se divide em 10 tribos bárbaras, e ele tem uma terceira fase que é quando surge um chifre pequeno, um poder diferente, que é justamente a Igreja Apostólica Romana. Quando nós falamos desse chifre pequeno da Igreja Apostólica Romana, essa também é dividida em 2 fases. A primeira fase, que vai pegar justamente a sua constituição, e a segunda fase, que é quando ela se transforma em um estado, em um país, o Estado do Vaticano. Então, você vê Babilônia lá no início, e quando fala da queda, volta novamente a citar Babilônia. Por quê? Quando você vai estudar a respeito da besta, agora esse poder papal, a Igreja Apostólica Romana, quando você vai no capítulo 13, as características da besta envolvem todas as características dos impérios anteriores. Todas. Então você vai ter o pé de um urso e não sei o que lá do leopardo. Todas as características que Daniel viu, João vê quando é formado a Igreja Apostólica Romana. Quando você vai olhar realmente para a igreja em si, enquanto constituída, você também vai observar que ela tem essas características de fato. Porque quando você olha para a igreja, ela tem mitologias gregas, só que agora em formato de santos. Ela tem a postura romana,
como de fato teve. Ela teve inclusive os Cavaleiros Templários, que eram soldados que lutavam a favor da igreja. Ela tem os traços culturais da Medopérsia, ela tem a exuberância babilônica e por aí vai. Então, quando você olha no final da história, o que você tem são traços de todo um passado. E aí quando agora João ele descreve acerca desse último império, novamente ele cita a Babilônia. Porque o propósito no final das contas, no final da história, é basicamente o mesmo propósito do início, que é causar um grande poder para impedir, evitar o juízo de Deus. E será que agora esse último intento deu certo? Porque o primeiro, na Torre de Babel, não deu certo. Agora vamos ler, porque o capítulo 18 cita a queda de Babilônia. Só que, além de citar a queda, ela começa a trazer revelações para nós a respeito de Babilônia, coisa que nós não vemos nos dias de hoje. Então vamos lá, vamos fazer a leitura e conforme irei lendo, eu vou parando e explicando. E só para situar, nós vamos fazer um único vídeo acerca do capítulo 18. Babilônia tem muita coisa para estudar. O profeta Jeremias escreve vários capítulos a respeito, o profeta Isaías também. Então vou fazer o seguinte, eu vou resumir aqui no capítulo 18 e em breve nós vamos fazer Isaías verso por verso, Jeremias verso por verso, Daniel verso por verso. E aí quando nós pegarmos esses livros verso por verso, nós vamos aprofundar um pouco mais em Babilônia, tá bom? Diz assim, a partir do primeiro verso. Depois dessas coisas eu vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com o seu esplendor. E ele clamou com poderosa voz, caiu a grande Babilônia. Se tornou morada de demônios, guarida de todo espírito imundo e esconderijo de toda ave imunda e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a sua abundância da sua luxúria. E ouvi outra voz do céu dizer, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, para que não incorras nas suas pragas. Até aqui por enquanto. Aqui, João ele descreve que ele viu um anjo, e quando esse anjo vem trazendo essa mensagem, toda a terra é iluminada. Se nós olharmos a escatologia, esse momento se dá justamente quando nós estudamos capítulo 7 e 14 do livro do Apocalipse, acerca de uma mensagem a ser pregada pelos 144 mil, por toda a terra. Então essa mensagem ela vai iluminar toda a terra. Todos ouvirão essa mensagem. Obviamente muitos rejeitarão, mas todos ouvirão que Babilônia caiu. Só que aqui tem uma questão interessante. Porque quando essa mensagem é citada, Babilônia ainda não caiu de fato. Pelo contrário, essa mensagem é pregada quando Babilônia está com o seu maior poder. Você tem o anticristo, a segunda besta, que o livro do Apocalipse nos traz, no capítulo 13 e no capítulo 17. E aqui você tem um anticristo que voltou da morte. Você tem um líder de Babilônia agora, que está governando o mundo. Então, nós podemos dizer com toda segurança que, aos olhos do mundo, Babilônia está no auge dela. E a mensagem a ser pregada é justamente o quê? O contrário disso. Olha, ela caiu. Como caiu? Ela está de pé, nunca esteve tão poderosa assim. Mas ela caiu. Porque exatamente nesse momento já começa a queda da sentença sobre Babilônia. E aí a advertência é o seguinte. Como Babilônia caiu, a sentença já foi dada, não seja participante do castigo que ela vai receber. Sai dela, povo meu. Sair dela é você não participar de absolutamente nada do que ela faz. Não sonhar os sonhos dela. Não comer do que ela come. Não andar por onde ela anda. Não adorar quem ela adora. Basicamente é isso.
E aí, continua então a partir do verso 5. Pois os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai a dar-lhe como ela vos tem dado, retribuí-lhe em dobro, conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dá-lhe a ela em dobro. Aí aqui você lembra dos enganos, das perseguições, das inquisições. Tudo isso volta agora contra ela. Verso 7. Quanto ela se glorificou e em luxúria esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto. Diz em seu coração: estou assentada como rainha, e eu não sou viúva e jamais verei o pranto. Portanto, em um mesmo dia virão as suas pragas, a morte, o pranto, a fome. E será queimada no fogo, pois forte é o Senhor Deus que a julga. Aqui é interessante porque aqui cita que em um mesmo dia virá as suas pragas. Esse texto a gente pode compreendê-lo e interpretá-lo de algumas formas. Primeiro, quando fala no mesmo dia, é que chegará o dia em que começará a cair as pragas. Mas as pragas poderá durar mais do que um dia? Será que aqui nós interpretamos que em um dia começa a cair as pragas e no mesmo dia termina as pragas? Esse dia seria literal ou simbólico? Quando nós vamos estudar o profeta Jeremias e ele fala sobre isso, o que ele reforça lá é que no mesmo dia, ele cita o mesmo verso aqui, virão as suas pragas, e em seguida ele diz assim: pois em um só ano cairão todas as suas pragas. Ou seja, a outra interpretação possível é que aqui seria um dia simbólico, sob o princípio escatológico de um dia para cada ano, um ano para cada dia. Então, por um ano cairão as pragas. Tá? É a interpretação que eu vejo mais coerente quando nós olhamos outros textos bíblicos também. E aí continua dizendo: os reis da terra que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, sobre ela chorarão e prantearão quando virem a fumaça do seu incêndio. Uma coisa interessante quando fala os reis da terra, porque muitas pessoas falam assim: Diego, mas o catolicismo não faz negócio com todos os reis da terra. Não. Só que presta atenção, quando a Bíblia fala de Babilônia, trazendo todas as extensões de outros profetas também, ela cita que ela é a mãe. E quando você olha para ela, na condição de mãe, Daniel cita inclusive que dela sai braços, e um dos braços citados seria o islamismo, só para você ter noção. Significa que, na verdade, ela é mãe de um modelo. Ou seja, a governância por meio da religião, do medo, da imposição é algo que vem de Babilônia. Vem justamente da Igreja Apostólica Romana. Então, religiões que dominam os povos, né, em determinadas nações, tudo isso vem de Babilônia. Vem da Igreja Apostólica Romana. Então, você tem braços disso. Então, quando você olha para o Islã é um braço do catolicismo. Quando você olha para os movimentos protestantes, evangélicos, também são braços que vêm dele. Quando você olha para outras religiões, quer sejam africanas, quer sejam asiáticas, todas elas têm esse braço. Então, quando você olha para a Bíblia e ela fala assim: olha, porque os reis da terra se prostituíram com ela, você pode confiar na Bíblia. Porque, de fato, a Bíblia assegura que ela foi a precursora, ela ensinou o modelo, ela executou todas essas obras com todos os reis da terra. E aí continua dizendo assim, no verso 10: e estando de longe, pelo temor do tormento dela dirão: ai, ai da grande cidade. Babilônia, cidade forte, numa só hora veio o teu juízo. Você lembra do que nós falamos lá de um mesmo dia? Aqui cita uma hora. Ou seja, até para que você não fique, vai cair numa hora, vai cair num só dia. Não. Vai cair em um ciclo de tempo perfeito. Quer seja uma hora,
quer seja um dia, quer seja em um ano, tá bom? E sobre ela choram, lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Mercadoria? O que é que ela vende? Olha o que é que ela vende. Vende mercadoria de ouro, de prata, pedras preciosas, de pérolas, de linho fino, de púrpura, de seda, de escarlate. Vende luxo, vende roupas, vende moda. Aí continua. Todo tipo de madeira, de cedro, todo tipo de marfim, madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore. Madeiras preciosíssimas. Aqui está citando esculturas, né? Estátuas, santos ou ídolos. E ela vende para o mundo todo. Canela, especiarias, perfume, mirra, incenso. Aqui já é uma referência a cultos, a orações, que esses são objetos utilizados no santuário terrestre que representava clamores. Ou seja, ela vende bênçãos, orações, clamores, adorações, cultos. Tudo isso ela vende. E olha o que mais que ela vende. Vinho, azeite, flor de farinha e trigo. Aqui uma referência a ofertas. Ela vende isso também. Sabe o que mais que ela vende? Gado, ovelhas, cavalos e carros. Ela vende sacrifícios. E escravos e até almas de homens. Ela escraviza pessoas. E ela vende isso. Ela escraviza pessoas. O fruto que a tua alma cobiçava foi-se de ti. Todas as coisas delicadas e suntuosas foram-se de ti, e não mais as acharás. Os mercadores dessas coisas, que com elas se enriqueceram, ficarão de longe pelo temor do tormento dela, chorando e lamentando. Ai, ai da grande cidade, da que estava vestida de linho fino, de púrpura, de vermelho, e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Numa só hora foram assoladas tantas riquezas. A queda de Babilônia vai ser grande. Todo piloto e todo aquele que navega, os marinheiros e todos quantos negociam no mar, se puseram de longe. Lembrando que mar é uma referência a povos, tá? Nações, tribos, línguas. E contemplando a fumaça do seu incêndio, clamavam: que cidade é semelhante a essa grande cidade? E eles lançavam pó sobre as suas cabeças e clamavam, chorando e lamentando: ai, ai da grande cidade, na qual todos os que tinham navios no mar se enriqueceram à custa da sua opulência. Numa só hora foi assolada. Exulta sobre ela, ó céu, e vós, santos e apóstolos e profetas. Deus contra ela vindicou a vossa causa. Ou seja, a queda dela vai causar um espanto no mundo todo. Porque é tanto poder concentrado, é tanta cultura, é tanta história, que o mundo todo vai olhar para isso e se espantar. E vão se perguntar: existe alguma outra cidade poderosa igual essa no mundo? E a resposta é que não, não existe. Aí agora continua, verso 21. Então um forte anjo levantou uma pedra, qual uma grande mó, e a lançou-a no mar, dizendo... Aqui quando fala o lançamento de uma grande pedra, você lembra de Daniel e a estátua? Interessante, né? Tem relação, será? Nós vamos saber quando nós estudarmos Daniel. Com igual ímpeto será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. E em ti não se ouvirá mais voz de arpistas. Presta atenção, porque isso daqui, ó, Babilônia também vende.
voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas, de clarins. Ou seja, quando nós fazemos um estudo, e eu sou louco para fazer esse estudo, mas quando nós fazemos um estudo bem aprofundado sobre a música, sua origem, sua influência, aonde que ela se propaga, você sabe aonde que você vai esbarrar? Lá na igreja. Importante isso. Mas um outro dia a gente faz um estudo sobre isso. Nem artífice de arte alguma se achará mais em ti. Aqui também é interessante quando faz associação de Babilônia como algo que promove a arte. Aí você vai fazer alguns estudos aprofundados sobre pinturas, estátuas, narrativas de histórias, que vai evoluir para teatros, cinemas, agora recentemente séries, ou tão somente vídeos pontuais do YouTube. Sabe aonde você vai ter toda essa raiz? Lá também. E é tão curioso porque quando você adentra, por exemplo, um templo católico, muitos deles, não são todos, mas muitos deles, você tem histórias que são contadas em formato de arte, em estátuas e em vidraças. Já viu isso? Você tem algumas catedrais onde os vidros são esculpidos. Você tem tetos de capelas que são desenhados. E a arte advém dali. Mas isso também é para um outro estudo, outra profundidade. E agora continua dizendo assim: em ti não mais se ouvirá ruído das pedras de moinhos. A luz de candeia não mais brilhará em ti. A voz do noivo e da noiva não mais se ouvirá em ti. É interessante aqui quando fala a voz do noivo e da noiva, porque de repente você olha e fala assim, mas qual que é o problema? Voz de noivo e noiva. Porque quando você também vai estudar a Bíblia e a história, você descobre que casamentos na igreja foi algo inventado pela Igreja Apostólica Romana. Quando você chega ali no quarto, quinto século e você vê a igreja se impondo sobre a sociedade, sobre os valores da sociedade, você vê ela misturando algumas coisas. Então, muitas das ações naturais de uma sociedade, a igreja trouxe para ela esse poder. Dentre uma dessas coisas foi o casamento, alegando que se porventura casamentos ocorressem sem ser dentro da igreja, não seria válido, Deus não aceitaria, seriam amaldiçoados, e isso dura até os dias de hoje. Eu tenho um outro canal chamado Manual do Casamento, e lá eu lido com casamentos, e quando eu falo que uma pessoa, para se tornar uma só carne, a Bíblia não ensina que você tem que receber bênção de um pastor, de um padre, coisa desse tipo, porque não está na estrutura de um casamento que Deus instituiu. Nossa, as pessoas querem me bater, falam, que é isso, Diego? Tem que se levar na igreja, o pastor tem que orar, tem que haver a bênção de um padre. E isso é coisa que a igreja inventou. Inclusive, olha que interessante, porque você sabia que aqui no Brasil mesmo, a igreja era responsável por casamentos até 1900 e pouquinho. Faz pouco mais de 100 anos que o Estado tirou da igreja essa questão de casamentos e tomou para si, instituindo então nas cidades cartórios para que os cartórios regulassem os casamentos. Mas isso não é algo que o Estado já fazia, o Estado tirou da igreja, porque o Estado enxergou que, poxa, peraí, por que a igreja controla uniões civis? Isso é uma prerrogativa do Estado. E aí o Estado tomou da igreja. Mas as igrejas continuaram. Tanto que existe o casamento no civil e no religioso. Então aqui quando fala assim, não vai mais se ouvir voz de noivo e noiva aí dentro. Porque eles tomaram para si essa prerrogativa que a Bíblia não concedeu a eles. Isso nem a Igreja Católica e nem nenhuma outra igreja, nenhuma outra religião.
Isso, na verdade, foi um comércio. Muito bem vendido, inclusive. E então termina dizendo assim: todas as nações foram enganadas pelas suas feitiçarias. Aqui feitiçarias é interessante porque se você for pegar no grego, o idioma original utilizado aqui no Apocalipse, aqui onde foi traduzido na minha versão como feitiçaria, é do grego da palavra chamada farmácias. Na verdade não é farmácia, é farmáquias, que faz a referência à mistura de elementos, o que hoje nós conhecemos como farmácia, como drogaria, manipulação. E aí pode ter dupla interpretação, porque feitiçaria poderia ser questões de feitiços, enganos sobrenaturais, ou, como o texto sugere, manipulação de elementos. Tá, Diego, qual seria o problema com isso? O problema com isso é que, primeiro, o tal da farmácia, a indústria farmacêutica, eu gosto de chamar assim, indústria farmacêutica, ela vende feitiços. Quantas pessoas não pegou já remedinhos e falou assim, nossa, eu tomei e foi num passe de mágica, passou minha dor de cabeça, resolveu o meu problema. Só que isso vem de uma condição social, um bem-estar para a humanidade, que a humanidade parou de buscar a Deus por cura. A humanidade parou de, diante de um problema, tentar descobrir a causa do problema. Eles querem resolver a consequência do problema. Eu estou com dor de cabeça. É um mecanismo do meu corpo para me avisar que algo não está certo. Dane-se, eu não quero saber aonde está errado. Eu quero assumir com a minha dor de cabeça. E então, existe todo esse mercado. Então, assim, aqui quando fala de tuas feitiçarias, pode ser interpretado como os enganos espirituais, como também pode ser interpretado como a indústria farmacêutica, quando você olha para a raiz da palavra no texto original. Tá bom? E assim, eu sei que sempre que fala de medicamentos, essas coisas, gera-se polêmica. E eu gosto de encerrar essa polêmica da seguinte forma. No céu vai ter. Nós teremos indústria farmacêutica. Quando Deus criou no Éden, existia indústria farmacêutica? Não, né? Então significa que ela não é tão necessária assim. É algo que nós permitimos após o pecado. Só para fim de discussão, tá bom? E por fim, verso 24 diz assim: nela se achou o sangue dos profetas, dos santos e de todos que foram mortos na terra. Ela é responsável por pensar, idealizar, executar a morte de todos na terra. Quer seja trazendo a morte por consequência do pecado, quer seja pela contaminação de alimentos, quer seja pelos estilos de vida, quer seja pelas perseguições dos santos e dos profetas. Quando a Bíblia cita que Babilônia governa a terra, lembra que eu comecei o vídeo falando que hoje era um texto difícil de ser enxergado, difícil de ver? Porque agora nós temos que confiar que a Bíblia está dizendo que a terra tem uma central de comando. Existe alguém, existe um lugar que governa toda a terra. Diego, isso parece teoria da conspiração, e porque é o que a Bíblia está falando. E nós temos que confiar na Bíblia. Ou seja, oposições, concorrências, guerras, tudo é premeditado, tudo é organizado, tudo é conduzido por essa cidade chamada Babilônia. Mas a Bíblia deixa bem claro: ela cairá. Ou melhor, ela já caiu. Que Deus te abençoe, que esse estudo possa ter esclarecido muita coisa na sua mente. Eu espero que de fato te ajude a compreender melhor. Deixe nos comentários o que você achou.
Ah, e eu perguntei nos outros canais também, tudo bem? Por uma semana, 2, eu fazer os estudos assim, ao ar livre? Te incomoda, atrapalha a sua concentração? Deixe para mim nos comentários e nós nos veremos no próximo estudo. Fiquem todos com Deus. Até mais, tchau, tchau.